Panorama do cinema brasileiro. Primeira época, 1896 a 1912. O cinema chegou ao Brasil em 1896. A primeira máquina se chamava o mimeógrafo, onde as exibições aconteciam em uma sala da Rua do Ouvidor. Depois, os jornais começaram a divulgação e o aparelho durou umas 2 ou 3 semanas. Em 1897, são apresentados no Rio vários aparelhos, como animatografo, cineografo, biografo, cinematógrafo, entre outros. Logo depois se espalharam para São Paulo e outras cidades. A primeira sala fixa foi instalada em 31 de julho de 1897, no número 141 da Rua do Ouvidor. Passou a ser chamado de Salão Paris no Rio, tendo como principal dono do empreendimento Pascoal Segreto. Os Segreto eram um grupo de irmãos imigrados da Itália, sendo eles Gaetano, Afonso, Luiz e Pascoal. Todos moravam nos andares de cima do salão na Rua do Ouvidor. O Salão Paris no Rio tinha vários divertimentos. Entretanto, as vistas animadas eram a principal atração. Em 19 de junho de 1898, Afonso, voltando de uma de suas viagens, tirou algumas vistas da Baía de Guanabara com a câmera que comprou em Paris, e a bordo do paquete francês Brasil nasceu então o cinema brasileiro. Em 29 de junho, ele registrou o cortejo que conduziu ao cemitério os despojos de Floriano Peixoto. Também, em 5 de julho, o desembarque de Prudente de Moraes. Localizou os pontos principais da cidade, como o Largo do Machado, a Praia de Santa Luzia, a Igreja Candelária, o Largo de São Francisco, entre outros. As películas virgem chegaram razoavelmente bem pelas circunstâncias em que foram rodadas ao Brasil. Por alguns anos foram os irmãos Segreto os principais exibidores de filmes, até 1903. Afonso prosseguiu em suas viagens aos Estados Unidos e à Europa, e por meados de 1900 não voltou mais ao Brasil, onde as tarefas de filmar e revelar foram passadas por outros colaboradores. Os 10 primeiros anos no cinema brasileiro foram muito pobres. As datas eram poucas e limitadas somente ao Rio e São Paulo. E a principal justificativa era o ritmo extremamente lento do desenvolvimento do comércio cinematográfico em 1896 a 1906. A energia produzida pela usina do Ribeirão das Lajes teve consequência imediata para o cinema no Rio, e em poucos meses foram instaladas 20 salas de exibição. Esse desenvolvimento no comércio cinematográfico em 1907 influenciou diretamente na produção dos filmes brasileiros. O filme Posado só apareceu em 1908, com o surto que teve. Porém, ainda há dúvidas sobre a primeira fita de ficção realizada no Brasil, mas temos como referência Os Estranguladores, filme de grande relevo na história do cinema do Brasil. Vicente de Paulo Araújo localizou uma comédia projetada em junho de 1908, no Cinematógrafo Paté, chamada Nhô Anastácio Chegou de Viagem, sendo também uma concorrente sobre a primeira fita de ficção brasileira. Por muito tempo, Antônio Leal era considerado o fundador do cinema brasileiro, e teria ele não só realizado o primeiro filme de enredo, mas sido operador das primeiras filmagens feitas no Brasil. Ele se associa a José Alabanca para fundar a firma Fotocinematografia Brasileira. Os Estranguladores foi exibida mais de 800 vezes, com um empreendimento imenso no cinema brasileiro. Todavia, o cinema brasileiro não se especificou somente em enredos de crimes. De 1908 a 1911, foram lançados todos os gêneros de espetáculo cinematográfico. A maioria desses filmes foram realizados por Antônio Leal e José Labanca, que dominaram a produção nacional durante 2 anos, que permaneceram juntos na fotocinematografia brasileira. Entretanto, houve um gênero que foi vendido pelos concorrentes, sendo os filmes cantantes ou falantes.
O filme cantante brasileiro exigia que os artistas se escondessem atrás das telas e acompanhassem com a voz a movimentação das imagens. Esse tipo de espetáculo adquiriu no Rio de Janeiro, em 1909 a 1911, um desenvolvimento surpreendente, Paz e Amor, que foi exibida mais de 1000 vezes a partir de março de 1910, filmada por Alberto Botelho, sendo a primeira verdadeiramente a se enquadrar no gênero de filme-revista. Em 1912, apenas um filme de enredo foi realizado no Rio de Janeiro, que não foi exibido, censurado pela Marinha de Guerra por ter focado na vida de Cabo João Cândido, líder da rebelião dos marinheiros contra o uso da chibata. Quase todos que participavam da fabricação de filmes nacionais abandonaram os líderes cinematográficos, aos poucos retornando às suas origens, e os que persistem em fazer filmes nacionais têm dificuldade com a exibição. Entre eles, Leal, os irmãos Botelho e alguns técnicos, que viam a responsabilidade de assegurar o mínimo a continuidade entre a época que se encerra em 1912 e a seguinte, que cobrirá os próximos 10 anos.